Olá, pessoal. Vamos começar mais uma aula de matemática? Bom dia! Nós vamos trabalhar, então, a primeira aula do caderno 4 que vocês vão buscar essa semana. Qualquer outra dúvida, é só perguntar através do WhatsApp. Na aula 1 do caderno 4, nós vamos trabalhar com a potenciação de números naturais. Para adiantar o assunto, eu já trabalhei essas atividades na aula complementar da semana passada. Então, se você quiser uma explicação mais detalhada, tiver com alguma dúvida, dá uma olhadinha na aula complementar. Se você quiser alguma dúvida, tiver alguma dúvida mais específica, aí você pode perguntar através do WhatsApp. Vamos começar na questão número 1. Já imaginou trabalhar em uma loja que comercializa os mais diversos materiais para construções? Nessa atividade, nos colocaremos no lugar de um vendedor de uma loja como essa. Veja, num depósito há 10 caixas. Então, você vai colocar aqui, ó. À medida que você vai lendo, você vai acrescentando os números. Lembrando que a potenciação é uma multiplicação de números, de fatores repetidos. Então, num depósito há 10 caixas. Coloca o número 10 aqui, ó. Falhou aqui a canetinha, então vamos colocar de novo. Então, num depósito há 10 caixas. Depois, cada caixa contém 10 pacotes. Então, vezes 10. E cada pacote contém 10 parafusos. Então, vezes 10 de novo. Certo? Então, 10 vezes 10 vezes 10, como que eu vou escrever isso aqui na forma de potenciação? Aí, aqui ao lado, você tem as opções. Ó. Será que é 10 mais 10 mais 10? Não é, né? Porque eu acabei de colocar ali que é a multiplicação. 10 elevado a 2 ou 10 elevado a 3? Aí você vai marcar a opção correta. Vê que você entende ali que seria 10 vezes 10 vezes 10 e o resultado. Agora, na questão número 2, está assim: observe a sequência de imagens. Então, você tem uma potência de base 3 que representa o número de elementos do terceiro quadro. Qual vai ser ela? Será que é que o terceiro quadro é esse aqui, ó? Correto? Ó, esse aqui. Será que é 3 elevado a 0? Ou é 3 elevado a 1? 3 elevado a 2 ou 3 elevado a 4? Observe o terceiro quadro. Lá na multiplicação, a gente chama isso aqui de multiplicação retangular, que é 3 por 3. Então, é 3, vou escrever aqui, ó. É 3 vezes 3. Isso aqui, essa multiplicação na forma de potência, como que ela vai ficar? 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2 ou 3 elevado a 4? Marca ali a opção que você achar a correta. Agora, nós vamos fazer o Revisitando Ideias da aula 1. Nessa aula, você empregou um pouco mais o seu conhecimento sobre potenciação. Agora leia o poema abaixo e perceba que nele podemos encontrar esse conceito. Depois responda a pergunta. Com apenas 8 laranjeiras, formei o meu pomar. São grandes e formosas, bonitas de se olhar. Então, vou colocar ali o primeiro número 8, que são 8 laranjeiras. Cada uma com 8 galhos, então eu coloco mais um 8. Cada galho com 8 ramos, outro número 8. Cada ramo com 8 frutas, então mais um número 8. Contando com paciência, um número de frutas encontrarei, e na forma de potência eu escreverei. Então, você vai fazer aqui uma multiplicação de números repetidos. Como que eu posso fazer essa conta aqui? Primeiro, isso aqui, ó,
8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 é o mesmo que 8 elevado a 4, correto? Depois, como que eu faço essa conta? Eu poderia fazer 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Ou então, eu poderia fazer 8 vezes 8, 64. 8 vezes 8, 64. Aí você termina fazendo essa conta aqui, ó. 64 vezes 64. Aí você coloca o resultado aqui para mim. Assim a gente encerra a aula 1. Vamos passar para a aula 2. Então, a aula 2 do caderno 4. Nós vamos ver aqui ó, uma potenciação com base negativa. Até agora, a gente só tinha visto a potenciação com a base positiva. Então, quando a gente fazia a continha, por exemplo, você tinha 2 elevado a 3. Como que ficava essa conta? 2 vezes... Aqui está falhando a canetinha. 2 vezes 2 vezes 2. Lembra que o pontinho é o sinal de vezes. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Agora, se aqui era positivo, sempre ia terminar positivo, não tem outro jeito. Agora, nós vamos ver negativo. Então, o primeiro exemplo aqui, ó, menos 2 elevado a 1 é igual a menos 2, porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Menos 2 elevado a 2. Então, menos 2 vezes menos 2 ficaria mais 4, porque negativo vezes negativo fica positivo. Menos 2 elevado a 3 ficaria menos 2 vezes menos 2, que você viu no exemplo anterior, dava mais 4. Mais 4 vezes o menos 2 ficaria menos 8. Menos 2 elevado a 4. Como que você vai fazer aqui? Ó? Vai ficar menos 2 vezes menos 2, vai dar mais 4. Menos 2 vezes menos 2 também dá mais 4. Então, mais 4 vezes mais 4 fica mais 16. Observe uma coisa aqui, para você ver o que é a regrinha que vai surgir daqui. Aqui você tem o número 1, que é um expoente ímpar, e a base ficou negativa. Aqui, na letra B, você tem o número 2, o expoente é par, e o resultado ficou positivo. Na letra C, você tem o número 3, que é ímpar, e o resultado ficou negativo. Aqui você tem o número 4, que é um número par, e o resultado ficou positivo. Então, está ligado o sinal diretamente ao expoente. Se ele for um número ímpar, vai ficar negativo. Se ele for um número par, vai ficar positivo. No próximo slide, eu coloquei para vocês aqui a regra. Vamos ver a regra? Base positiva. Quando a base é positiva, o resultado é sempre positivo, mais. Mas e se a base é negativa? Se a base é negativa, eu vou ter que olhar o expoente. Se ele é um expoente par, o resultado fica positivo. Se ele é um expoente ímpar, o resultado fica negativo. Então, expoente par positivo, expoente ímpar negativo. Agora vamos ver como que a gente faz uma potenciação de frações. Como que eu vou fazer 1/5 elevado ao quadrado? A potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Então, o que é 1/5 elevado ao quadrado, ou 1/5 elevado a 2? É 1/5 vezes 1/5. E como é que eu faço essa conta? 1 vezes 1, 1. 5 vezes 5,
25. Então, eu elevo o número de cima, 1 elevado a 2 é 1, e elevo o número de baixo, 5 elevado a 2 é 25. 2 terços elevado ao quadrado, mesma coisa. Então, você vai colocar 2 terços vezes 2 terços. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Então, 2 terços elevado ao quadrado é igual a 4 nonos. 1 quarto elevado a 3. Então, se está elevado a 3, vai repetir quantas vezes? 3 vezes, né? Então, vai ficar 1 quarto vezes 1 quarto vezes 1 quarto. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, quanto que vai dar? 64. Pode colocar aqui, ó. 16 vezes 4. 4 vezes 6, 24. Vão 2. 4 vezes 1, 4. Com mais 2, 6. 64. Agora, se a base for negativa, como que vai ficar? Mesma coisa, só que agora quem é que vai repetir? Quem vai repetir é o menos 1 quinto. Menos 1 quinto vezes menos 1 quinto, menos vezes menos, expoente par, vai ficar positivo, vai ficar mais. Vou mudar a cor aqui para não atrapalhar. 1 vezes 1, 1. 5 vezes 5, 25. Então, olha lá na letra A, 1, 25 e aqui 1, 25. Todos dois positivos. Lá porque a base era positiva, aqui porque a base é negativa, mas o expoente é par. Menos 2 quintos elevado ao cubo. Como que vai ficar isso? Vai ficar menos 2 quintos vezes menos 2 quintos e vezes menos 2 quintos. Então, vamos seguir a regrinha. Base negativa, expoente ímpar, então o meu resultado vai ficar um número negativo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 são 8. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, a resposta é menos 8, 125 avos. Então, observa que a potência de frações é igualzinho a qualquer outro. Só que aí você tem que elevar dois números. O número de cima, que é o numerador, e o número de baixo, que é o denominador. Bom, pessoal, vamos então agora fazer a potenciação com números decimais. Vamos ver como que nós vamos fazer. No primeiro exemplo aqui, vocês têm 0,2 vezes 0,2. Como que vai ficar isso? Então, vai ficar 0,2 vezes 0,2. Só que aqui eu tenho que tomar cuidado com uma coisa. Quando você vai fazer essa conta, às vezes a pessoa fala assim, 0,2 vezes 0,2 é 0,4. Só que acontece que não é. 0,2 vezes 0,2 vai ficar 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0, não é? Só que aqui, o que acontece? Você tem uma casa mais uma casa. É décimo vezes décimo. Então, essa resposta aqui tem que ser centésimo, duas casas. Então, não é 0,4, é 0,04. Então, 0,04. Próximo exemplo. 0,7 elevado ao quadrado. Como que vai ficar? Vai ficar 0,7 vezes 0,7, que vai dar quanto? 0,7.
49. Por quê? Porque uma casa mais uma casa, duas casas. Então, 0,49. Depois, 1,2 ao quadrado. Como que vai ficar? 12 vezes 12 é 144. Então, vai ficar 1,2 vezes 1,2. Só que a minha resposta não vai ser 144, porque é uma casa mais uma casa, duas casas. Então, eu vou colocar 1,44. Agora, 0,5 elevado a 3. Então, vai ficar 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5. Então, vai ficar 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. E agora aqui tem uma, duas, três casas. Então, como que eu vou colocar? 0,125. Agora, e se for negativo? Se for negativo, mesmo caso. Só vai mudar aqui, ó, quando for um expoente ímpar. Então, menos 0,2 vezes menos 0,2. Vai ficar menos vezes menos, mais 0,04. Mesma coisa da letra A, só vai mudar o sinal de menos. Menos 0,2 ao cubo. Então, aqui é o caso que eu falei com vocês. Menos 0,2 vezes menos 0,2 vezes, vou trocar aqui a cor, porque senão não dá para enxergar, menos 0,2. É igual. Então, negativo vezes negativo, positivo. Vezes negativo, continua negativo. Lembra que eu falei com vocês do expoente ímpar. Então, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 são 8. Agora, uma coisa importante. Você tem uma, duas, três casas. Então, você tem que ter três casas após a vírgula. Então, como que vai ficar? Menos 0,008. Três casas após a vírgula. Não pode esquecer, tá certo? Agora, pessoal, só para a gente recordar, eu tinha falado com vocês na aula anterior que todo número elevado a zero é igual a 1. Agora, não faz diferença que tipo de número é esse. Se ele é um número natural, né? Se ele é positivo, se ele é negativo, ou, né, se ele é uma fração, se ele é um decimal. Então, todo número elevado a zero é igual a 1. Então, quanto que é 5 elevado a zero? É 1. Menos 5 elevado a zero também vai ser 1. Por que que vai ser 1? Porque zero é par. Então, se zero é par, continua positivo. Se você tiver 1/3 elevado a zero, também vai ser 1. Então, não interessa o tipo de número. Menos 2/5 elevado a zero, também vai dar 1. E 0,2 elevado a zero, que é um número decimal, também vai ser 1. Então, em todo caso, todo número elevado a zero é igual a 1. Se aqui for um decimal negativo, mesma coisa, sempre 1. Correto? Não esqueçam disso. Todo número elevado a zero é igual a 1. Não interessa que tipo de número seja esse. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui nas questões que estão na nossa apostila. Lá na apostila, na questão número 3, está assim, ó, escreva V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Então, você tem 2/3 elevado ao quadrado. Será que 2/3 elevado ao quadrado é igual a 4/9? Verdade, não é? Então, você vem aqui, ó, e marca um Vzinho. Aí, você vai responder essas outras três
E depois que você responder as outras 3, você vem aqui e procura qual é a alternativa que dá certinho, correto? De acordo com o que nós acabamos de ver. Agora, a questão 4 da apostila. A potenciação é uma simplificação da forma de expor uma multiplicação de fatores iguais. Recordando o que vimos anteriormente, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, completando com os expoentes que faltam. Então, aqui, ó, como que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai olhar. 2 elevado a quanto que dá 8? Bom, 2 elevado a 3 é que dá 8. Então, você vai vir aqui, ó, e vai marcar. Então, vai ser o número 1. Certo? Então, 2 elevado a 3 é que dá 8. Depois, 7 elevado a quanto que dá 49? 7 elevado a 2. Não é isso? Porque 7 vezes 7, 49. Então, esse aqui vai ser o número 2. E aí por diante. Depois que você marcar, tá? Todas aqui, aí você verifica qual é a correta e marca aqui na letra A, B, C ou D. Vamos passar então para a última parte da nossa aula 2, que é o Revisitando Ideias. Retornando ao conceito, de situação problema de potenciação, vamos ao seguinte desafio. Um gato come 5 ratos por dia. Quantos ratos 5 gatos comem em 5 dias? Então, se você vai ter aqui, ó, 5 vezes 5 vezes 5, certo? Porque você vai ter 5 gatos, 5 ratos, 5 dias, certo? Aí você vai fazer o cálculo aqui e vai marcar a resposta para mim. Bom, pessoal, nós terminamos aí, nossa aula 1 e 2 do quarto caderno. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante e qualquer dúvida eu estou à disposição para esclarecer no WhatsApp. Um abraço, fiquem com Deus.